E se finalmente esclarecêssemos os mistérios do céu? Nunca houve tantos artigos sobre OVNIs e extraterrestres. O que agora obceca a opinião pública não é mais saber se os OVNIs existem ou não, é saber de onde vêm, quais são seus objetivos e, principalmente, quando as diversas autoridades governamentais vão finalmente revelar, ouso dizer, o material tecnológico e biológico que supostamente possuem devido a quedas de naves extraterrestres. Os cientistas denunciantes do Exército e dos serviços secretos abriram o fogo das revelações, desafiando sarcasmos e sanções desde os anos 40. E alguns líderes agora nos prometem a verdade. Se estamos lidando com inteligências de outro lugar ou com aplicações secretas de uma ciência puramente terrena, com projeções materializadas de nosso imaginário coletivo ou com irrupções holográficas de nossa humanidade futura, esses fenômenos nos questionam de maneira urgente sobre o futuro do nosso planeta. Voltamos logo após isso com nossos convidados sobre este tema quente da atualidade. Pois bem, é Sexta-feira Santa deste final de Semana Santo e não estou convencido de que vamos falar de coisas particularmente católicas esta noite. Enfim, cada um poderá julgar como quiser. Vejo que imediatamente minha primeira reflexão permitiu, introduzir um pouco o tema, o cenário. Antes disso, caros internautas, Geopolítica Profunda, a revista Confidencial, esta é a 23ª, é a de abril de 2025. Não vemos OVNIs, discos voadores, mas bombardeiros é mais prosaico. Eles olham para o leste ou para o oeste, na minha opinião, mais para o leste. Macron está todo aureolado, envolto, se é que posso dizer, nessas famosas estrelas, nesses pentagramas europeus. Ele está com um tom de pele bastante amarelado e, obviamente, não nos anuncia nada de muito bom. É um pouco o jeito de fazer do Zé Economista na Geopolítica Profunda uma semana de gratuidade em sua versão impressa e digital. Assim, você tem acesso a cursos online sobre descentralização financeira, o que não é um luxo neste momento. A loja está aberta, não há motivo para ter medo. Esse é Mike Borowski. Esta noite vou me contentar com meu GPTV. Isso vai me servir muito bem. A loja está aberta, o que significa que você vai clicar abaixo do vídeo nos links na descrição. Divirta-se, faça suas compras. São produtos derivados. Somos uma comunidade. É lógico que tenhamos produtos derivados. Pronto. Vou me voltar imediatamente para o essencial, ou seja, nossos convidados. Alguém que já conheço bem, que é cada vez mais conhecido na Geopolítica Profunda, especialmente em suas manhãs, é Charles Maxence Lafayette, o fundador da revista ORPS, autor prolífico. Você colabora muito com Mark Dowd. Obviamente, Nexus, entre outros, é assim que você é um pouco conhecido nesta comunidade, mas você é autor de vários livros, incluindo livros sobre Audi Quinton, vários, eu acho, em uma certa época. E então, você nos chega, você nos retorna. Eu havia anunciado em uma manhã, onde falamos, eu acho, sobre os Droveni. Bem, aqui está o livro, justamente com um prefácio de Didier Van Cuvillert, A Primavera dos OVNIs, Charles Maxence Lafayette, A Hipótese Extraterrestre, Os Fatos e o Mito. Sempre há um caráter científico e extremamente sério, rigoroso, meticuloso em Charles Maxence Lafayette. É na primeira edição. Bem, olá Charles Maxence, bem-vindo.
Olá, Nicolas. Obrigado pelo convite. Estou encantado de poder conversar sobre inteligência, hipótese e também anedotas suculentas sobre a questão dos discos voadores aqui esta noite. Pois é. E então, este livro acabou de sair? Sim, saiu no final de março. Certo. Então podemos encontrá-lo. Está disponível online, né? Está disponível nas boas livrarias. Claro. Está presente. Muito bem. Espero que falemos sobre isso por 1h30. Não apenas sobre este livro, mas em todo caso sobre o tema dos OVNIs. Então, isso me permite me virar imediatamente para a minha esquerda, Baptiste Friscourt, professor de origem, e então você vai nos explicar como, a partir de 2017, mais ou menos, para responder às perguntas dos seus alunos, você começou a se interessar por esses temas chamados PAN, Fenômenos Aeroespaciais Não Identificados. É isso? É isso. Em 2017, para atualizar minhas aulas, fiz uma grande pesquisa entre os alunos para saber quais eram os temas que os questionavam. E a pergunta que sempre voltava em todas as turmas era: o que são os OVNIs? Depois de fazer algumas pesquisas, fiquei muito orgulhoso de lhes dizer que era uma má interpretação dos dados, alucinações que as pessoas podiam ver. E 2 meses depois, em dezembro de 2017, o New York Times publica um artigo no qual mostra que o Departamento de Defesa americano tem um programa secreto de estudos sobre OVNIs. E então eu tive que voltar para eles e dizer: não, desculpem-me, é real, há realmente uma realidade, em casos raros, há realmente plataformas avançadas que estão por aí e não sabemos de onde vêm. Então pode-se dizer que houve uma certa sincronicidade que o alertou, chamou sua atenção, e antes disso você não se interessava pelo assunto? Mas ainda não é um dos meus interesses fundamentais. É só que eu dei minha palavra de honra a eles de que encontraria as respostas. E por isso estou trabalhando nesse assunto desde então. Há muitos anos agora, em 2020, então é aí que você tem primeiro uma confirmação com o Pentágono e depois você funda um jornal associativo chamado Sentinel News. Isso mesmo. E desde então também nos expandimos para a pesquisa científica e desenvolvemos plataformas de observação que são validadas pelas instituições para poder ter dados de primeira mão validados que possam demonstrar a presença desses objetos. Você vai nos proporcionar toda a qualidade de sua expertise, de suas pesquisas, de seus trabalhos durante este programa e voltaremos a você depois da entrevista um pouco impertinente com Charles Maxence Lillet, obviamente. Obrigado, Baptiste. Charles Maxence, confesso que originalmente foi um amigo que temos em comum, que me anunciou que você iria escrever um livro sobre esse assunto. Eu pensei, é surpreendente, conheço um pouco Charles Maxence, não achava que seria seu principal interesse. E bem, aqui está, no entanto, um livro e talvez outros por vir, aliás, discutimos isso pouco antes deste programa. Sim, exatamente. Então, a Primavera dos OVNIs veio da revista Orbis, de outro planeta, pois fizemos uma edição especial, fizemos uma edição temática sobre a água, fizemos uma edição temática sobre o feminino e fizemos uma edição temática sobre a questão do contato. A questão do contato, tanto com todo o folclore que pode haver em torno, os imaginários que podem existir, mas também as pesquisas concretas que existem. Nós ecoamos, em particular, Avi Loeb, um responsável do Departamento de Astrofísica da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que montou todo um projeto com vários milhões de dólares, chamado Projeto Galileu, e que seguiu esse caminho, pois isso permite avançar, enquanto que pela instituição estava um pouco bloqueado e era complicado avançar. Então, realmente temos trabalhos de pesquisa que estão em andamento, temos a atualidade americana bastante intensa desde 2017, com essa onda midiática e esses artigos que aparecem na capa do New York Times, do Político e do Washington Post, e que lançam, assim, na maior imprensa americana que pode haver, de um ponto de vista político e generalista, na grande imprensa, eles lançam o assunto onde é necessário, com informações e revelações que vêm, assim, contradizer décadas, ou pelo menos 30 anos, de negação e de posição oficial do mais alto nível do Estado americano, que é dizer: isso não existe, não nos interessamos por isso. E descobrimos o que Baptiste relatou anteriormente, descobrimos que, bem, sim, houve um programa secreto, né, ou pelo menos há um programa de pesquisa do Pentágono financiado com dinheiro público, 22 milhões de dólares,
e que desde 2008, 2009 e o lançamento desse programa nunca se parou de se interessar oficialmente. E isso desencadeia uma dinâmica, uma pressão da opinião pública que faz com que, com os anos 2020, isso se torne político, com senadores e representantes do Congresso que se debruçam sobre isso, e há um lobby político pró-OVNI que emerge entre as elites e instituições americanas e que, portanto, entram, pressionam, buscam fazer mover as linhas, a legislação, para que informações classificadas como segredo de Estado, enfim, ultraclassificadas, sejam acessíveis pelo menos ao nível dos eleitos que monitoram a opinião pública. Então, essa é um pouco a primeira parte do livro. E naquela época, no Orbs Contact, tomamos consciência dessas coisas. E então lançamos essa edição temática no final de 2022. E foi após isso que Olivier Van Kovlart entrou em contato comigo dizendo: mas como é que você, que trabalha no Parlamento Europeu como assistente parlamentar, você que há 20 anos é jornalista científico especializado no efeito das ondas eletromagnéticas, ou em particular nos efeitos das ondas sobre os seres vivos, há 10 anos criou uma editora para lançar uma revista que está no espírito da revista Planet, que existia nos anos 60, então que se inscreve no realismo fantástico, no maravilhoso científico. Eu, a título exatamente de Powell, é Bergier. Pessoal, a título pessoal, como jornalista científico, o que me interessa é o reencantamento do mundo. É como, na verdade, as descobertas e pesquisas sobre o infinitamente pequeno, o infinitamente grande, o infinitamente rápido, o infinitamente lento, na verdade, fazem mover as linhas na nossa maneira de ver o mundo. E percebemos que o mundo é magnífico, é maravilhoso, é precioso, e percebemos que há influências invisíveis. E são as influências invisíveis que vão fazer com que eu me interesse pelo lobby, ou que eu me interesse pelas capturas das políticas públicas, e que, da mesma forma, fazem estratégias de influência para poder passar por interesse geral, interesses estritamente particulares a curto prazo. Pronto. Você achou que o reencantamento do mundo poderia passar pelas pesquisas sobre os OVNIs? Exatamente. O reencantamento do mundo passa pelo fato de desvendar as ilusões e desvendar as falsas crenças para se reconectar com, se podemos dizer, o que é sagrado, o que é fundamental e o que vai nos inspirar e nos nutrir. E então acontece que, através da edição especial de Orb sobre contato, descobrimos que há uma verdadeira atualidade do assunto, com tendências fortes e, sobretudo, que o assunto tem muitas facetas. E aí, no contexto desta investigação, que é um pouco Tintim no país dos OVNIs, faço um pouco minha declaração de conflito de interesses. Nunca fui abduzido, nunca fui contatado. Isso teria sido realmente um conflito de interesses, um bom fato, eu acho. Nunca vi um OVNI como tal e, a título pessoal, assim como Batiste, não tenho paixão infantil ou adolescente pela questão dos extraterrestres e dos OVNIs. É um assunto que pode me interessar como um espírito curioso, assim como muitas coisas que vão da geopolítica à parapsicologia, mais ou menos. Então, antes de escrever este livro, você investigou, fez como você é um profissional, conheço um pouco suas exigências como jornalista científico, você se imergiu um pouco. Exatamente, é isso que o livro conta. É realmente uma imersão de 2 anos nas redes UFO, na comunidade UFO. Há uma comunidade UFO que tem várias vertentes, que tem muitos rostos diferentes. E essa comunidade ufológica, é o termo que vamos dar àqueles que se interessam pela questão OVNI, pela questão extraterrestre. Vamos ter tanto céticos ou céticos puros e duros. Também teremos pessoas um pouco exaltadas, teremos pesquisadores científicos, tanto do ponto de vista físico, engenheiro, político ou outro, que têm pedigrees acadêmicos extremamente sólidos. E, principalmente no contexto deste livro, realizei cerca de 50 entrevistas biográficas com personalidades conhecidas ou anônimas do campo da ufologia, da comunidade das redes UFO na França, fazendo-lhes algumas perguntas sobre como se interessaram pelo assunto, qual era um caso que lhes parecia mais marcante, e também o que pensavam sobre a atualidade americana. E retomei cerca de 15 entrevistas assim no contexto deste livro. E então, no livro, revisamos a atualidade americana, o que eu chamo de romance folhetim americano, mais ou menos. Então, há 4 grandes partes, e você vai, por favor, nos falar um pouco sobre essas 4 grandes partes. A nova onda americana. Isso mesmo.
Na segunda parte, não é só a América, ao contrário do que se imagina, não é obrigatoriamente o terreno privilegiado das aparições de OVNIs. A segunda é a França, terra de OVNIs. É isso, terra dos OVNIs. A França, não esqueçamos, a França, país das luzes, é também talvez o país das luzes na noite. E, na verdade, não é apenas uma visão do espírito ou um jogo oratório ou retórico. Há uma verdadeira influência francesa na questão da ufologia, no sentido de que os outros países do mundo, incluindo os Estados Unidos, tendem espontaneamente a considerar a França como sendo o país mais avançado, o mais à frente na sua maneira de abordar o assunto. Várias razões para isso. Primeiramente, porque tivemos, desde os anos 50, enquanto o assunto começava a se tornar popular e de grande público nos Estados Unidos, o mesmo acontece na França. Principalmente porque, em 1954, em outubro, novembro de 1954, durante 4 semanas, tivemos mais de 3.000 observações que ocorreram nas áreas rurais, nas regiões da França. Isso fez as manchetes de toda a imprensa regional. Tivemos sessões especiais na imprensa de domingo, na imprensa nacional, chamava-se o Correio dos Discos Voadores, por exemplo, e tivemos muitas observações de OVNIs, então relatórios para os policiais e assim por diante. No final de outubro, o assunto estava tão quente que havia deputados que faziam perguntas de memória. Na época era Mendès France, o primeiro-ministro, a Mendès France, e isso gerou na França o primeiro escritório de OVNIs, chamado CEMOC, que era uma unidade da Força Aérea encarregada de compilar, reunir as informações. Depois tivemos autores como Jimmy Guillieu, que era um autor de literatura de gênero, e notadamente ufológica, foi Os Homens de Preto, que fez Os Belos Dias de Ciel Montmardi nos anos 80. Tivemos a Aimé Michel, que se encontrou fazendo parte da equipe de Planet, que era um espírito erudito, científico, filosófico, que também produziu livros. Em 55, 56, tivemos livros sobre a questão dos OVNIs, os misteriosos objetos celestes, como se dizia na época, daí o termo CEMOC, Seção de Estudos dos Misteriosos Objetos Celestes, MOC, era o termo antiquado dos anos 50, mas que mantém um certo charme, os misteriosos objetos celestes. Então, a Força Aérea na França investiga seriamente sobre isso, assim como o que acontecia nos Estados Unidos. Temos figuras na França que assinam livros que são verdadeiros sucessos populares em termos de vendas e que são até traduzidos nos Estados Unidos e que também fazem um sucesso em termos de audiência e vendas. Aimé Michel, Jimmy Guillieu, e temos um especialista também chamado Plantier, que circula em torno do nuclear e que especula e postula sobre as tecnologias nucleares que poderiam explicar a velocidade, a propulsão, o comportamento desses objetos. É preciso saber, em relação à onda de 1954, que realmente merece ser, na minha opinião, é um evento histórico que, em relação ao estranho e ao inexplicado, mereceria ser ensinado na escola. Nos livros de história? Nos livros de história e nos colégios. Assim como a Segunda Guerra Mundial. Talvez dediquemos menos horas a isso, mas merece ser relatado. Há 300 encontros próximos que são relatados na imprensa. Então, talvez uma parte deles tenha sido um pouco inventada, um pouco arranjada por frequentadores de bares nas vilas que queriam se destacar, visto como isso proliferava um pouco por toda parte, já que vemos a informação na imprensa, na anedota. E então, uma semana depois, vamos dizer, eu também vi etc. Mas o fato é que temos casos extremamente sólidos e que isso coloca uma abordagem napoleônica realmente muito estruturada, prefeitoral da questão OVNI na França. E então, com os anos 77 na França, no final dos anos 70, é na França que é criado o primeiro serviço não militar que se interessa pela questão OVNI e que é um serviço civil oficial, é o GEPAN, que é criado em 77 na França. E depois temos outras estruturas que se estabelecem na França. Temos relatórios que são considerados como relatórios muito importantes em escala internacional, mesmo que na França a grande imprensa tenha zombado deles quando foram publicados, especialmente o relatório Cometa em 1999. E então, entre os atores que tomaram posição sobre a questão OVNI e dos discos voadores e que fazem com que, e com relatórios ou notas que dizem que devemos nos interessar, é importante. Há uma questão estratégica séria. Seria inadequado querer virar a página e olhar para outro lado. Temos o IRA-EDN, que em 1976 produziu uma nota que, aliás, ajudou a dar o sinal verde para a criação do GEPAN em 1977.
São pessoas do IAEDN, auditores deste Instituto de Altos Estudos de Defesa Nacional, que estão por trás do relatório Cometa em 1999 e regularmente no IAEDN. Ainda houve encontros recentemente quanto a estados-maiores militares sobre questões estratégicas na França que continuam a seguir isso de perto. Por quê? Porque temos pilotos de caça, temos profissionais da defesa que no céu fazem encontros. E isso não é exclusivo dos Estados Unidos, acontece também na França, acontece também na Itália, acontece também no Japão, acontece em todos os países do mundo. E então a qualidade do testemunho, você falava dos frequentadores de bares, mas aqui é verdade que quando lidamos com oficiais, cientistas... E que pilotam aeronaves que custam vários milhões e muitas vezes... O que eles veem bem, de qualquer forma? Sim, e especialmente quando temos ecorradares. Quando também temos instrumentos que vão detectar que há anomalias e que temos, portanto, dados cruzados, observação humana, observação instrumental, que convergem, mesmo que sejam captados em lugares diferentes, por equipes que não se conhecem e que não sabiam que alguém mais estava vendo algo. É quando cruzamos as informações entre si que percebemos que, na verdade, em tal lugar e a 300 quilômetros de distância, o piloto faz. O testemunho, mas há um radar que está a centenas de quilômetros à vista da rodovia. Aliás, quando temos as revelações do Zimealf-Ewa e os choques em 2017, isso vem acompanhado de vídeos do Pentágono que foram feitos em voo pelos aviões de caça com câmeras infravermelhas ou sistemas de medição que flagraram em pleno voo, travados ou não travados, que capturaram esses objetos. Então temos os pilotos, as aeronaves embarcadas nos aviões de caça e, mais em alguns casos, em cerca de 1 em cada 2 casos, ou um pouco mais às vezes, as equipes a bordo dos porta-aviões, já que é assim que acontece no nível da Aeronáutica Naval Americana, que vão confirmar que há algo no nível do ecorradar. Então isso temos os americanos, os franceses... Os franceses, a terceira parte é todos contatados, porque, na verdade, no nível da grande história sobre o assunto... Então... Aqui são os encontros realmente próximos. Pronto, exatamente. Não vamos fazer humor agora. Voz grave sobre essa abordagem, Nicolas. Eu te aviso... Então, na verdade, sobre a questão, a grande história da divulgação, ou pelo menos do fato de deixar sair informações em relação ao que está acontecendo em termos de encontros com algo que não seria humano ou que supera nossas tecnologias atuais no céu ou em outro lugar, é que é primeiro militar com os anos 40 e 50. E, na verdade, especialmente com a onda de 54, vemos muito bem, na França pelo menos, a ufologia se torna popular. Ou seja, é nas áreas rurais, já que na época apenas 25% da população vivia nas cidades, é nas áreas rurais que, portanto, os grandes encontros acontecem com testemunhos das pessoas, com Germaine, que vai alimentar as galinhas, René, que está em sua bicicleta. Você vê, é um pouco isso, né? E então as pessoas são tímidas, preferem não se confrontar. Com os anos 60 e 70, começamos a ter testemunhos de pessoas que dizem que foram abduzidas, que viram coisas, que algo aconteceu, que voltam com suas roupas danificadas, que têm seus carros que não estão no mesmo lugar, ou até mesmo seus carros que estão danificados também. Enfim, há marcas físicas que acompanham os testemunhos. Eles vão ter despertares noturnos, suores frios, uma espécie de mal-estar ou pesadelo durante a noite. Eles vão ver psicólogos, fazem hipnose, e aí há memórias que surgem de abduções e com um relato que é muito estruturado, mas isso também diz respeito ao senhor e à senhora todo mundo. E então, o que faz com que vejamos que com os anos... E então, há alguns casos nos anos 60, né, algumas dezenas com os anos 70, né, algumas centenas com os anos 80, isso aumenta, e isso se torna calculado com os anos 90. Eles não estão acostumados, os extra-interessados, a encontrar os lugares. E então, de qualquer forma, pronto, estamos com... Então, e isso se torna, assim, extremamente popular, distribuído na população. Estima-se, nos Estados Unidos, por exemplo, bem, isso são pesquisas que foram feitas nos anos 90, houve pesquisas em grande escala, que uma pessoa em 50 marca as diferentes caixas, pesadelo durante a noite, sensação de que lhe faltou tempo, impressão de que você teve visitas à noite no seu quarto, que carro assim que marca as caixas e os indícios de um sequestro na população americana. Então se torna um fenômeno de massa e isso faz com que a questão dos OVNIs escape ao controle militar, escape a um controle estrito do controle da informação, como ocorria nos anos 50.
Talvez haja tentativas de recuperar a informação ou de orientá-la, plantando sementes que vão amplificar as histórias. Existem bases subterrâneas, existem híbridos, existem projetos de invasão da Terra. Então há todo um mito e um relato, né, um folclore que se desenvolve, inclusive com os anos de Arquivo Jazz, com os anos 90, que faz com que hoje, tendo consciência de que 70% ou 3/4 das coisas que podemos ter em nosso imaginário, quando pensamos em discos voadores, quando pensamos nos pequenos cinzas, quando pensamos nos extraterrestres, está, na verdade, ligado à ficção americana, à ficção anglo-saxônica que nos alimentou e na qual fomos imersos em termos de campos culturais, em termos de banhos de informações culturais. Mas o fato é que, de qualquer forma, os sequestros são uma maneira de fazer as pessoas vivenciarem algo que contorna o controle militar sobre a informação. E com os anos 2000, 2010, nos deparamos com políticas, nos Estados Unidos pelo menos, que jogam o jogo de querer acessar a informação, que os dados disponíveis sejam desclassificados. Então quebramos o segredo de defesa? Quebramos o segredo de defesa, de qualquer forma, há uma. Vontade. O público precisa e tem o direito de estar informado. Há uma vontade de levantar os tabus e os bloqueios. Muitas pessoas vão considerar que isso não tem mais razão de ser. E então porque a questão é realmente o que fazemos com o dinheiro, se temos um choque existencial ou se pelo menos temos uma confirmação no mais alto nível do Estado, seja nos Estados Unidos ou em outro lugar, de que a vida em outros lugares existe, que tecnologias que nos superam de muito, muito longe nos acompanham, nos visitam há muito tempo. Ou seja, é verdade que tendemos a imaginar que a questão dos discos voadores começa com Roswell, começa com os anos 45, 47, começa basicamente com uma aviação moderna e também militar, ligada à Segunda Guerra Mundial, enquanto, na verdade, desde então tivemos arquivistas, tivemos cronistas que remontaram no tempo e que veem que desde a Idade Média temos observações de naves no céu. E quando voltamos um pouco mais, também há indícios nas civilizações do texto, nos textos sagrados, os Vimanas na tradição. Há aparições de extraterrestres. Veja, o carro de Ezequiel, os Vimanas, as rodas no céu dos textos védicos indianos, etc. Então há indícios que emergem do passado distante e que sugerem que, de fato, há muito, muito tempo somos visitados por pessoas, por seres mais sofisticados que nós, ou mais avançados que nós. E agora, as últimas tendências, isso é o que menciono no final do livro, é o que chamo de inconclusões. Permite-me esse neologismo para abrir um pouco a mente. Então, sim, elevar o pensamento, terá que me explicar o que é a estratégia do elefante voador, entre outras coisas. Sim, é exatamente isso. Ou seja, se você pensa em disco voador, uma imagem se forma na sua cabeça e há coisas que se impõem a você, que virão espontaneamente em termos de automatismo. Mas em vez de pensar em disco voador, por que não chamamos isso? Fui marcado de um ponto de vista científico pela energia escura ou pela energia negra. Ou seja, basicamente 99% da natureza do universo não sabemos o que é, e não sabemos o que é uma coisa, é um troço, mas em vez de chamar isso de coisa ou troço, chamamos de energia escura ou energia negra, certo? E então vamos chamar isso de disco voador, como chamávamos de objetos celestes misteriosos há 50, 70 anos, por exemplo, na França. Nos últimos anos, usamos a expressão tic-tac, usamos a expressão nave. Se vemos isso como um elefante voador, no nível do cérebro, porque não usamos as mesmas palavras, isso não cria as mesmas associações de ideias na cabeça. Então, é uma maneira, basicamente, de fazer uma piscadela para trazer um pouco de leveza ao assunto e, principalmente, para dar esse passo de lado um pouco, é uma licença artística, esse passo de lado que permite recuperar um pouco de liberdade sobre o assunto, porque, na verdade, esse assunto, isso é o que muitos ufólogos nos dizem, é que a maneira como ele se apresenta, ele tem múltiplas formas. Como ele tem múltiplas formas, isso significa que ele é capaz de mudar de forma. No linguajar um pouco complicado, vamos dizer que ele é polimorfo. Ele se apresenta a nós de muitas maneiras diferentes. E então, como ele se apresenta a nós de muitas maneiras diferentes, e parece haver uma conexão, ou parece haver um vínculo entre nosso estado de consciência, o que pensamos, ou o que pensamos do mundo, e a maneira como ele se apresenta a nós, dar o passo de lado de pensar de forma um pouco artística ou surrealista, bem, isso pode nos permitir, talvez, ousemos essa experiência de pensamento, isso pode nos permitir, talvez, mover as linhas na maneira como eles vão se apresentar a nós.
Bem, eu lembro então a primavera dos OVNIs, a hipótese extraterrestre, os fatos e o mito. É First Edition? É isso mesmo, é First Edition, veja, com um prefácio de Didier von Kovelhart, Charles Maxence Leyet. Então, Davi Baptiste Briscourt, nos diga um pouco o que... Você já leu este livro? Sim. Então, o que te inspira no desenvolvimento de Charles Maxence? O que é muito interessante é que nós dois recentemente descobrimos o assunto em profundidade e cada um de nós abordou o tema do nosso próprio continente. E, na verdade, constatamos a mesma coisa. Não é nada igual. Mas vocês chegaram a um consenso? E observamos a mesma coisa, né? Ou seja, temos um contínuo onde há muitos fenômenos misturados, né? O que é perfeitamente normal na ciência, porque você tem uma maneira de ver o mundo e anomalias dentro dele, e é ao compreender essas anomalias que você aumenta a sua compreensão do mundo. E, na verdade, temos um monte de anomalias que foram deixadas de lado pela ciência e que foram retomadas por formas de conceber o universo de maneira espiritual, de uma forma de autodesenvolvimento, e tudo isso se mistura e se encaixa internamente. E o que é realmente interessante neste livro é que ele economiza anos de percurso dessa comunidade ufológica para alguém que está descobrindo o assunto, pois temos o mapa do território que é entregue ao leitor. Então, já que vocês dois descobriram o assunto rapidamente, eu gostaria que me contassem algumas anedotas, obviamente isso é meu lado jornalista, há eventos, relatos que os levaram um pouco mais que outros a se interessarem pelo assunto e a dizerem, bem, sim, há algo. Então, pessoalmente, o que me interessou muito foi ver os relatórios da inteligência militar americana antes de imporem o silêncio sobre o assunto. Ou seja, a partir dos anos 60, a inteligência percebe que há uma possibilidade de manipulação da opinião pela URSS na época, usando os OVNIs que se propagaram na cultura popular. Mas antes desse período, a Força Aérea era muito aberta sobre o assunto. Eles falavam sobre isso sem esconder especialmente do público. Mais do que isso, eles conduziam investigações públicas, o que é completamente louco quando se sabe o nível de segredo que existe sobre o assunto dos OVNIs atualmente. Mas eles publicaram memorandos para a imprensa em 1949, dizendo que os pilotos observaram isso, enviaram agentes de inteligência ao local, recuperaram destroços, fizeram exames dos destroços em laboratórios e descrevem exatamente, preto no branco, seu processo. Todo mundo pode encontrar esse relatório, chama-se Project Saucer, foi publicado em 1949. E foi aí que a dúvida para mim se dissipou, eu entendo, certo, eles realmente começaram a trabalhar cientificamente no assunto para tranquilizar a população. E, na verdade, eles sentiram que não conseguiam dominar esse assunto, né? Ou seja, não podiam interceptá-los em voo. Quando os interceptavam em voo, isso podia terminar de forma dramática para seus pilotos. E então era preciso encontrar uma maneira de compartimentar esse assunto e evitar que se espalhasse na população. E foi aí que eu realmente entendi. E você, o que te fez perceber isso? Há, obviamente, a atualidade americana desde 2017, isso é certo.